Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira. Vivíamos na vontade da carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Estávamos governados pelo príncipe da potestade do ar. Os primeiros 3 versículos tratam disso. Então no versículo 4 ele vai mostrar a grandeza da misericórdia de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu amor, com que nos amou, pela graça sois salvos. Ele vai dizer que Deus nos tirou de filhos da ira e nos fez como que poema deles. E esta palavra, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo, feituras de Deus, é como que poema dele. Isto é lindo demais. Porque eu era alguém totalmente insuficiente para agradá-lo por meio de mim mesmo, pelas minhas próprias obras, que Deus chama de trapo da imundícia. Eu era incapaz de, por mim mesmo, satisfazer a justiça eterna dele, propiciar-lhe. Mas ele, em sua grande e rica misericórdia, desceu as escadarias da eternidade pela encarnação de Jesus Cristo e me encontrou no último degrau da escada, lançado no chão, na miséria do meu pecado, estendeu as mãos para mim misericordiosamente, livrando-me do inferno e conduzindo-me à presença dele, algo que eu não mereço, e fez de mim como que poema do seu amor. Veja ainda Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, Paulo diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o qual ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, a verdadeira piedade está fundamentada na consciência de que somos devedores à misericórdia de Deus. Segundo, de que devemos dedicar a nossa vida a esse Deus maravilhoso, totalmente a Ele. E por fim, terminei. O verso 2 do texto, o apóstolo Paulo apresenta um paralelo de exato oposto. Ele diz: não vos conformeis e transformai-vos. Nas duas palavras nós temos um composto de forma: transformar e conformar. Conformar é tomar a forma de. O apóstolo Paulo fala: não tome a forma deste mundo. Não entre nesse sistema, não entre nesse esquema, não tenha a mesma natureza, a mesma essência, a mesma filosofia, o mesmo pensamento, a mesma ideia deste mundo caído. Mas vão além. Transformai-vos. Vão além da forma de vocês. Vão além da forma deste mundo caído. Como eu faço isso? Sou incapaz de fazer isso por mim mesmo. O texto diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se eu não tiver as Escrituras Sagradas dirigindo a minha vida, eu não vou ser transformado. Eu não vou ser uma pessoa piedosa. Se a Bíblia não for aquela que me orienta, não tem transformação, tem conformação com o mundo caído. Não tem piedade nem caminho me levando ao céu.
Porque, como disse Agostinho de Hipona, a graça de Deus é uma graça que atua antes na vida do pecador, opera na vida do pecador, mesmo não sendo ele salvo. E esta graça, para promover o bem, o termo que ele usa é preveniente. Essa não é uma nomenclatura usada pelos arminianos. Essa é uma nomenclatura usada primeiro por Agostinho, explicando que a graça de Deus está agindo na vida do homem que não conhece a Deus, preparando o tal, ou mesmo promovendo o bem na sociedade através do mesmo. Mas Agostinho fala de uma segunda operação, segunda atuação da graça. Ele fala da graça operante. É o conceito da ação única de Deus, sem que haja qualquer tipo de movimento humano em direção a Ele. É Deus descendo dos céus, resgatando o homem, regenerando o homem, salvando o homem, convertendo o seu coração em direção a Ele. É o que os teólogos vão chamar de monergismo. É uma ação única de Deus, de cima para baixo. Pega o pecador, resgata o pecador, regenera-o. Inclui no corpo de Cristo. Faz ele participante das virtudes de Cristo. E agora, uma vez que ele já está participando desta comunhão com Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos chamados à comunhão de Jesus. Não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não estiver em Jesus. E uma vez estando em Jesus, pelo ato exclusivo e soberano de Deus, agora existe uma graça que coopera. Ele chama de graça cooperante. Agora eu posso ter vontade segundo Deus, porque eu já fui regenerado. Agora existe uma sinergia, um movimento da minha direção para a direção de Deus, porque Ele primeiro atuou em mim. Isso é extremamente bíblico, puramente bíblico. O apóstolo Paulo falou disso em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim como obedeceste na minha presença, muito mais agora deveis na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. A fim de que os filipenses não se orgulhassem, pensando que eram eles os autores de sua salvação, ou aqueles que a desenvolvia por si mesmo. O apóstolo Paulo diz então no versículo 13, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então a sinergia, a minha movimentação em direção a Deus é resultado da movimentação dele em direção a mim. Então eu vou ao encontro dele porque ele veio ao meu encontro. Ele me encontrou primeiro e me conduz a ele constantemente. Por isso que a nossa vida de piedade tem que começar em Jesus, prosseguir em Jesus e desaguar em Jesus. Porque foi nele que Deus nos chamou. E é nele que nós devemos estar. Então, eu tenho que trocar a mente velha e ser renovado com a mente nova, constantemente. E então, eu vou experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira piedade, ela tem Cristo como centro dela. Vocês concordam com isso? Sim? Vamos orar? Pai, eu quero neste momento, Senhor, rogar o teu amor, rogar a tua misericórdia, rogar a tua bondade para conosco, Senhor. Porque tu mesmo dissestes para nós entrarmos pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho
que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Mas nós devemos entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, assim, que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram nela, somente aqueles a quem o Senhor chama. Assim. E a minha oração aqui, juntamente com os meus irmãos presentes, é que o Teu Espírito possa nos conduzir a uma vida de piedade centralizada em Jesus de Nazaré, Senhor. Nós precisamos, mais do que nunca, Senhor, manifestar o Teu Filho, porque este é o Teu propósito. A Tua palavra diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. A Tua palavra diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A vida de piedade é Ele, Pai, sendo vivido em nós. A vida de piedade, Paulo traduziu como: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, porque é desafiador. Teu servo apóstolo Paulo diz: qualquer que quiser viver piedosamente há de padecer perseguição. E nós desejamos te agradar e amar o que tu amas, Senhor. Glorificar teu nome. Ter o nosso coração aquecido pela verdade do Evangelho, ardendo em nós diariamente. Dispostos a abrir mão e a largar tudo por Ti, porque nada temos. Como teu servo Lloyd Jones disse: eu nada perdi, tudo ganhei. Ainda que tenhamos todos os tesouros desta vida, Senhor, deixando tudo para seguir após o Senhor, nós nada perdemos, tudo ganhamos, porque Tu és o tesouro inesgotável, incomparável. É na linguagem do apóstolo Paulo a sublimidade do conhecimento. Portanto, a minha oração, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor nos ajude a amar uma vida piedosa, justa, santa, como os Teus servos do passado amaram, desejaram e viveram, a fim de agradar o Senhor em tudo, Senhor. Nós Te somos gratos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Graças a Deus. Vou chamar a tia da cozinha aqui pra gente. Gostaria de agradecer a Deus, né, porque estamos chegando ao final de mais um retiro. Gostaria de chamar aqui